1º de maio de 1886. Diversos trabalhadores foram às ruas dos Estados Unidos em prol da redução da carga horária máxima de trabalho. Hoje é algo impensável dentro da legalidade, mas até antes da virada do século XX, muita gente trabalhava cerca de 16 horas por dia, quase 100 horas semanais. Depois das manifestações, o resultado se espalhou em dezenas de países onde empregadores instituíram as tais 8 horas de trabalho diárias. Daí a comemoração, todo 1º de maio como Dia do Trabalho, ou melhor, o Dia do Trabalhador. No Brasil, a maior mudança veio em 1943, com Getúlio Vargas assinando o Decreto da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, garantindo direitos básicos como o salário mínimo. Nos dias atuais, o mercado de trabalho foi um dos vários ramos afetados com a pandemia da Covid-19. Segundo um levantamento do iDados, com base nos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do ano passado, 2021, em média, 377 brasileiros perderam o emprego por hora. Isso ali no auge da pandemia. De acordo com esse estudo, em relação a 2020, foram mais de 3 milhões de pessoas a menos empregadas. Além do aumento do desemprego, o número de empregos informais cresceu durante a pandemia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda em 2020, mostraram que 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho tinham postos informais. Esse é o tema de uma das várias pesquisas realizadas pelo CEPES, o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, órgão criado em 1977 e vinculado ao Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Qual o real impacto da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho? Qual a diferença de gênero nesse ambiente? Porque hoje, no Brasil, ser cientista, fazer pesquisa, não é considerada uma profissão. Empregos informais e a era da uberização. Esse é o trabalho do futuro ou o futuro do trabalho. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da UFO, e para responder essas e outras perguntas, o estagiário de jornalismo Túlio Daniel conversa com a Esther Ferreira, economista do CEPES. Antes, bem rapidinho, você pode dar aquela força pra gente seguindo e avaliando Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts. Estamos também no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas estão sempre na nossa descrição. Agora sim, é com você, Túlio. Obrigado, Josi. Sejam todos muito bem-vindos ao Pé do Ouvido e também seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Esther. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, como a Josi já adiantou, o CEPES faz diversas pesquisas na cidade de Uberlândia. Para começarmos, conta pra gente um pouquinho da atuação de vocês em relação ao mercado de trabalho. Então, Túlio, o CEPES, como já foi dito, é um órgão vinculado ao Instituto de Economia e Relações Internacionais. Ele foi criado em 1977. E o CEPES possui hoje uma equipe de pesquisadores qualificada em nível de graduação, mestrado e doutorado. Nós desenvolvemos pesquisas em 6 áreas temáticas lá, que são comércio exterior, finanças públicas, mercado de trabalho, população, preços e saneamento. Na área temática mercado de trabalho, nós somos 3 pesquisadores. A Alana Santos de Oliveira, que é a coordenadora, o Elber Tomás de Oliveira e eu. Nós somos poucos, queremos aumentar essa equipe, na medida do possível. Mas estamos, então, desenvolvendo pesquisas e estudos relacionados ao mundo do trabalho e as políticas voltadas a este mundo do trabalho. Nessa direção, nós levantamos dados, fazemos análises com o objetivo de compreendermos as estatísticas de emprego formal, de mercado informal também, além de estudarmos as subtemáticas variadas ligadas ao trabalho, por exemplo, estruturação do mercado de trabalho, relações sociais do trabalho, desigualdade de gênero, entre outras subtemáticas. Bom, como ciência é o foco principal do nosso podcast, uma indagação que fica é: por que hoje no Brasil ser cientista ou pesquisador não é considerado uma profissão? O que você acha que poderia desestimular o segmento da carreira acadêmica? Seria essa
baixa remuneração, muitas vezes é feita com bolsa de pesquisa ou até mesmo a falta de visibilidade. Por que essa carreira de pesquisador hoje não é tão valorizada no Brasil? De fato, ser pesquisador no Brasil hoje é um desafio, ainda hoje é um desafio, né? De um lado, eu acredito que isso se deve, sim, ao baixo investimento que o país faz em pesquisa. E esse quadro piorou nos últimos anos, quando nós assistindo, né, vivenciando cortes de recursos públicos direcionados aos projetos de pesquisa. E isso gera dificuldades para as instituições, universidades públicas, agências de fomento, no financiamento dos projetos. Além disso, nós observamos a diminuição do número de bolsas de pesquisa e a baixa remuneração das bolsas que existem, para mestrado, para doutorado, por exemplo, né? Isso desestimula os jovens pesquisadores a permanecerem, a aprofundarem seus estudos no caminho da pesquisa. E isso é muito grave, né? Porque, a meu ver, o não investimento em pesquisa, ele gera impactos em várias áreas no país, né? Em última instância, se nós queremos que o nosso país saia da condição de um país subdesenvolvido e dependente, nós precisamos entender que é por meio da pesquisa e de seus resultados aplicados que nós podemos nos posicionar melhor num mundo que está cada vez mais seguindo uma trajetória de descobertas e de desenvolvimento, e nós podemos ficar aí muito atrasados se nós não investirmos em pesquisa. E com a pandemia e um maior olhar da população para os cientistas, você acha que os pesquisadores podem ser mais valorizados socialmente como profissionais daqui para frente? Olha, Túlio, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que nesses 2 anos de maior intensidade da pandemia, a população tenha visto e compreendido a importância da ciência em suas várias ramificações, desde a saúde, principalmente, por se tratar de uma crise sanitária, mas também a ciência em outros campos, estatística, sociologia, economia, história, todas as áreas, né, que dão suporte no objetivo de enfrentar a Covid-19 e seus impactos na sociedade. Eu acredito que ficou claro que para a formulação de políticas públicas, programas e ações no enfrentamento da crise pandêmica, se fez e se faz necessário ter dados fidedignos sobre a população, detalhados por sexo, local de residência, além de outras características sociais, como cor, raça, renda, escolaridade. Isso demonstrou e demonstra a importância crescente da pesquisa e do trabalho do pesquisador se objetivamos melhorar as condições de vida das pessoas. Então, eu quero acreditar que nós vamos valorizar os pesquisadores e a ciência. Com certeza. E ainda falando de pandemia, além disso, né, o mercado informal ele cresceu nesse período aí pandêmico. Quais seriam os efeitos disso para os trabalhadores e empresas que estão voltando para a normalidade agora? Então, na verdade, a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro ele é caracterizado, infelizmente, por uma elevada taxa de informalidade. E isso desde antes da pandemia. A população ocupada informal em 2019 era em torno de 40%, que equivalia, naquele momento, a 38 milhões de pessoas, né, nessa posição. Nós tínhamos também, antes da pandemia, uma economia que estava caminhando lentamente, com um crescimento do PIB muito pequeno, a uma taxa pouco superior a 1%. Tínhamos aí em torno de 11,9 milhões de pessoas desempregadas. Quando a pandemia chega, ela encontra esse cenário já muito difícil e nós temos, então, uma crise aprofundada, né, que a gente chama de crise pandêmica. A taxa de desocupação, hoje a última taxa divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego, é de 11,2%, né? E a taxa de informalidade ainda está em torno de 40%, ou seja, está muito alta ainda, né? E crescendo. E veja que a taxa de desocupação, ela diminuiu um pouco, mas em função do aumento da taxa de informalidade. Quer dizer, nós estamos tentando recuperar, mas aumentando a informalidade, isso é muito ruim. É um quadro muito ruim para o mercado de trabalho, né? Então, nós precisamos melhorar a condição de recuperação gerando empregos. E gerando empregos formais, gerando empregos com proteção social, né? Porque o trabalho informal, ele é muito vulnerável, né? Sem direitos. Então, é muito complicado nós termos um cenário desse de recuperação, de retomada da economia. Quando vocês fazem pesquisas sobre essa taxa de trabalho, emprego e desemprego, os trabalhos informais, eles entram na parte do desemprego ou como pessoas empregadas? Os empregados, segundo o IBGE, por exemplo, são informais os trabalhadores das seguintes categorias:
o emprego por conta própria, sem CNPJ registrado, que é o caso, por exemplo, de motoristas, entregadores por aplicativos, emprego sem carteira de trabalho no setor privado, empregado doméstico sem carteira de trabalho, emprego como familiar auxiliar, aquela pessoa que ajuda, mas não tem remuneração, não tem carteira de trabalho, o trabalho, né, também como empregador sem CNPJ registrado, né. Agora, por exemplo, nós aqui em Uberlândia, nós não temos, infelizmente ainda, possibilidade de termos o cálculo da taxa de desemprego, porque não temos uma pesquisa sobre desemprego em Uberlândia e não temos ainda também como conhecer o mercado informal em Uberlândia, porque nós não temos uma pesquisa sobre informalidade. É uma coisa que nós lutamos para que ocorra, porque entendemos que é muito importante conhecer o mercado de trabalho total, né? Não apenas o mercado formal, que esse a gente tem conhecimento em nível de município, mas também conhecemos o mercado informal, e esse ainda não sabemos aqui como que está em Uberlândia. E uma das pesquisas feitas por vocês neste ano é sobre a relação de gênero, trabalho e pandemia. Qual o panorama da desigualdade de gênero no mercado de trabalho encontrado por vocês? Primeiro que nós buscamos analisar nesse trabalho, que está disponível inclusive na página do CEPS, nós procuramos saber como que está a desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro e especificamente em Uberlândia. E nós podemos levantar que houve uma pequena melhora na condição de desigualdade das mulheres no período considerado, que são os anos de pandemia. Porém, essa melhora foi mais lenta do que nós gostaríamos. E também foi afetada pela própria pandemia, né, que reforçou o diferencial entre as taxas de desemprego entre homens e mulheres, com um cenário pior para as mulheres. Os dados do novo CAGED, que traz então os dados do mercado formal, com relação aos movimentos empregatícios, mostraram que a pandemia teve efeitos mais adversos sobre as mulheres do que sobre os homens, especialmente no mercado de trabalho nacional. Em 2020, por exemplo, nós tivemos uma retração do emprego para elas e geração de emprego de trabalho para os homens. Nós fizemos uma análise por raça, cor, e vimos também a desigualdade, primeiro entre as mulheres e os homens, e depois dentro do grupo de mulheres, entre as mulheres brancas e mulheres pretas, pardas, indígenas, com uma situação pior para as mulheres pretas. Então, nós analisamos também, além disso, a distribuição das mulheres por setor de atividade econômica. E vimos que, apesar das mulheres estarem avançando em ocupações tidas masculinas, tidas como masculinizadas, ainda assim as mulheres precisam avançar mais. Você tem setores em que mais de 80%, outros mais de 90%, a ocupação de vagas se dá pelos homens. Então, ainda há muito a conquistar. A uberização é um termo recente que vem tomando espaço. Ele surgiu com a ascensão de aplicativos de viagem e delivery e diz respeito às relações de trabalho e serviço atualmente, quando uma pessoa oferece um serviço por conta própria para uma outra pessoa ou empresa sem intermédio de alguém. Além também da terceirização, quando a empresa é contratada para intermediar um serviço específico e as relações trabalhistas serão entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não com a contratante. Esse também é um dos temas das pesquisas de vocês, que tem como nome o trabalho do futuro ou o futuro do trabalho. Esther, esse seria então o futuro do trabalho? Eu espero que não. Por quê? Quando a gente fala uberização do trabalho, na verdade o termo nos leva a pensar talvez na empresa Uber, né? Mas na verdade a gente está falando de um termo que estamos usando aí nos estudos sobre trabalho, que se refere ao trabalho de plataforma ou trabalho por aplicativos. Quando nós estamos estudando, então, uberização, uma das coisas que fica muito patente é a questão da precarização do trabalho, a questão dos riscos assumidos pelo trabalhador para desenvolver tudo que ele desenvolve. E o que é mais impressionante, né, é talvez o trabalhador, às vezes, não se reconhecer como um trabalhador, mas achar que ele, porque também a empresa diz isso e também há toda uma lógica para dizer isso, que ele é um parceiro da empresa, né? Quando, na verdade, ele é um trabalhador, mas ele não é reconhecido como tal, e às vezes ele próprio não se reconhece, por questões da própria forma de organização do trabalho, né? Mas a gente percebe que o processo de uberização é uma nova forma de controle, de organização do trabalho e de gerenciamento dessa mão de obra, né? Que é feita por uma empresa por meio de algoritmos. Então, sobre isso, o trabalhador não tem qualquer domínio, nem
também a possibilidade de sentar numa mesa de negociação para definir aqueles valores da corrida, né? Aqui nós estamos falando do transporte, por exemplo, mas também tem os trabalhadores em vários tipos de serviços, né? Na entrega de comida e várias outras profissões aí e ocupações por meio do trabalho por aplicativo. Então, nós acreditamos, assim, que embora talvez esse tipo de trabalho traga consigo a ideia de que o trabalhador tem uma certa flexibilidade de horas, ele precisa entender, flexibilidade também na forma do trabalho, né? Ele precisa entender, e a sociedade também, que é uma forma de uma nova roupagem né, está sendo colocada, mas com uma velha essência, né, de domínio do capital sobre o trabalho. Então, isso a gente não pode perder de vista, que é uma forma nova, mas que traz o velho, o domínio do capital sobre o trabalho de um novo jeito. E o que é também um problema quando essa uberização deixa de ser só um trabalho secundário ou um extra e passa a ser um trabalho principal, né? Que foi o que aconteceu muito na pandemia. Sim, é verdade. É um problema sério porque você vê o trabalhador extrapolando horas de trabalho que compromete, inclusive, sua saúde para poder conseguir um valor dito suficiente, digamos assim, para sua subsistência, né? Assumindo riscos e sem proteção social, ou seja, se esse trabalhador sofre um acidente, alguma coisa, ele não tem qualquer amparo, né? Então, é um quadro muito complicado mesmo, que precisa ser visto pelas autoridades, precisa ser reconhecido pelos próprios trabalhadores e pela sociedade em geral, no sentido de lutarmos para termos um aparato jurídico, um aparato legal, que traga consigo proteção para esse trabalhador. Porque eu não acredito que é isso que nós queremos para a sociedade, né? Eu acho que a grande pergunta é essa: que sociedade queremos? Nós queremos uma sociedade que a mão de obra, o trabalhador, tenha cada vez menos direitos, né? Esteja desprotegido em nome de uma, talvez, falsa flexibilidade, né? Porque quando você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas, você não está tendo flexibilidade de trabalho. Na verdade, você está trabalhando muito mais do que antes, né? Para obter, talvez, menos. Então, nós temos que repensar isso, né? Você acha que a terceirização está parecida com a uberização no sentido de ainda é muito desvalorizada, da forma de trabalho, mas também um próprio estigma da sociedade? Nossa, aquele funcionário é terceirizado. E isso acaba que também influencia no jeito que os superiores veem esse tipo de trabalho. Sim, a terceirização também é uma coisa que a gente precisa colocar uma lupa para enxergar, porque às vezes ela vem também misturada com uma pejotização. Pejotização é uma forma de contratação, em que a pessoa é contratada como pessoa jurídica, ou seja, ela possui um CNPJ ativo e não é tratada como pessoa física. Assim, a relação de trabalho acontece entre empresas e não entre empregador e empregado. Terceirização também é uma coisa que a gente precisa colocar uma lupa para enxergar, porque às vezes ela vem também misturada com uma pejotização, né? A pessoa abre a empresa, é um PJ, e às vezes isso vem inclusive com o nome de empreendedorismo, né? A gente tem que pôr aspas, né? O que é empreendedorismo? A gente precisa definir, né, de fato o que é, porque quando a gente tem abertura de empresas, nem sempre é porque a pessoa está empreendendo. Às vezes ela vai abrir para entrar como PJ numa empresa que antes ela trabalhava e agora o patrão, o empresário, né, a corporação quer empregá-la de uma forma que fique mais em conta para a empresa, já que não vai ter que pagar os direitos trabalhistas, né? Agora fica por conta dela. Então, a terceirização também traz consigo isso, né? E talvez esse olhar diferente para o terceirizado, né? Que a gente precisa também ser cauteloso, né? E trabalhar muito isso, porque é uma pessoa que está ali desenvolvendo o seu trabalho como o outro também, né? Nós, por exemplo, na universidade temos pessoas aqui terceirizadas, né? Em alguns setores, algumas áreas. A gente sabe, é um trabalhador como nós, como todos, né? Que tem que ser respeitado como tal e está ali desenvolvendo sua função, né? E é preciso que ele tenha seus direitos, né? Garantidos, como toda a classe de trabalhadores, né? Então, enfim, eu acredito que nós temos que lutar cada vez mais para que o trabalho consiga maior espaço na mesa de negociação, né? Entre capital e trabalho, né? Para a gente já encerrando então, você falou sobre empreender. Você acha que com essa alta taxa de desemprego, o empreendimento ele surge como oportunidade? Ou talvez é uma solução
Porque a gente fica pensando, vou empreender abrindo uma empresa, mas tem aquela pessoa que empreende fazendo um bolo e vendendo na esquina. Uhum. Então, essas formas diferentes de empreendimento pode ser uma solução boa e ao mesmo tempo, ou não, né, ruim? Eu penso o seguinte, que cada pessoa, ela realmente é uma luta, né, todo dia, para colocar comida na mesa. E as pessoas, o pai de família, a mãe de família, né, é muito difícil mesmo, diante de um quadro que nós temos de desemprego alto, né. Eu não diria que a solução está em âmbito individual, embora eu sei que existam as ações individuais, né, da pessoa falar, não, eu vou fazer algo aqui, eu não posso esperar, é verdade. Agora, mais que isso, nós precisamos de um plano de desenvolvimento para o país. Isso é urgente, isso aí já, né, em várias áreas, porque nós estamos vivendo, se a gente for falar da economia, de algumas áreas, por exemplo, se a gente for analisar a indústria, nós estamos vivendo um processo de desindustrialização já há muitos anos. Então, nós precisamos de um plano de desenvolvimento que tenha um plano industrial, né, que tenha geração de emprego em várias áreas, que traga a possibilidade de geração de renda. Então, assim, nós não podemos isentar ou diminuir a responsabilidade do governo nesse sentido e acharmos que depende apenas da pessoa empreender. Tem gente que vai empreender vendendo tudo que tem, né, colocando talvez a sua casa, seu único carro. Então, isso é muito complicado, porque pode não dar certo e ela perde tudo, né? Até que ponto isso é empreender ou é assim, eu não tenho absolutamente nada e vou fazer com o que eu tenho, né? Então, a gente não pode colocar as pessoas nessa condição. Eu penso que nós não podemos isentar o papel do poder público, né, do Estado, em promover políticas públicas de geração de emprego. É isso, então. E se você, ouvinte, tem mais interesse no assunto, no site do CEPES você encontra várias pesquisas e boletins sobre o tema, né, Esther? Isso. Então, não deixe de conferir e muito obrigado pela sua participação, Esther. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço aqui. É isso, então. E agora é com você, Josi. Valeu pela condução, Túlio. Agradeço muito a Esther pela participação aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. São reflexões não só sobre o presente, mas de fato sobre o futuro, né? E se as condições atuais não fazem sentido para essa geração, talvez essa geração precise fazer algo a respeito. A gente fez esse episódio, entre várias outras ações. Mas e você? Pra quem chegou até aqui, o meu muito obrigada. Lembra de assinar, se inscrever, nos seguir na plataforma que você já ouve o nosso podcast. E se gostou da temática de hoje ou ficou com alguma dúvida, é sempre bom reforçar, né? Manda áudio pro 9966-2021. O DDD é 34, é o nosso WhatsApp, 9966-2021. Compartilha o Ciência ao Pé do Ouvido com os seus amigos e semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Eu sou Josiele Ingrid e até lá, um abraço pra você, se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. A comunicação imagética desse episódio foi feita pela Ludmila de Castro, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a jornalista Nayara Chaya e com a estudante e estagiária de jornalismo Laura Justino. O roteiro é do Túlio Daniel, também estudante e estagiário de jornalismo, e a supervisão do roteiro é da Nayara Chaya. E foi o Túlio Daniel que você ouviu conduzindo a entrevista. A principal transição sonora ao longo desse episódio é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que também é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.